Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento com a CT Operadora. Hoje a gente está com o Pablo, da Marketing Collection, representante também do Butão. E hoje é o nosso treinamento é Butão. Bem-vindo, Pablo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Priscila. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom, vocês, alguns devem ter conhecer já a Marketing Collection, mas a gente é um grupo de representação de DMCs, hotéis, e entre todas as marcas temos o Turismo do Butão, que é um cliente muito especial para a gente, porque ao contrário de um DMC ou de um hotel, o Turismo do Butão abrange tudo que existe no país, então é um cliente um pouco mais complexo, mas os treinamentos também são mais inspiracionais e mais voltados ao destino em si do que em propriedade ou um pouco de roteiro. Mas hoje eu vou mostrar para vocês um overview, os principais pontos e também indicação dos vales ao final, para a gente ter uma ideia mais ou menos de que deve incluir num roteiro essencial do Butão. Primeiramente, para vocês terem uma noção da localização, muitas pessoas já conhecem, alguns podem até já ter vendido o Butão, mas bem ao sul da Ásia, esse país bem pequeno em dimensão, mas muito grande em riqueza cultural e em terra protegida, o Butão tem 60% da sua área florestal e existe um decreto do governo para manter a área protegida do país, então eles não querem construir mais do que já existe de terreno com construções no país, então eles vão manter bem essa característica de natureza e da construção e também emissão de carbono que o país tem umas políticas muito fortes quanto a isso, a gente vai falar também sobre. Cerca de 700 mil habitantes, para vocês terem uma ideia de tamanho e população. Obviamente, a religião lá predominante é o budismo. E a gente gosta de ressaltar que o inglês é amplamente falado por questões do turismo também, mas por grande parte pelo governo incentivar para a população e dar esses treinamentos também para o time. Qual é o principal slogan do turismo do Butão, além de ser o país da felicidade? É que é o High Value, Low Volume. Então, essa política tem sido a estratégia do turismo desde quando o país foi aberto para a visitação em 74, e até hoje o país é muito rigoroso quanto ao número de visitantes por ano. Qual é a principal forma de, então, quando eu tenho uma viagem para o Butão, o que eu vou ter que prever para essa viagem? São dois pontos. O visto, que é uma taxa única de US$ 40 por pessoa, não importa o período da viagem, e a taxa de desenvolvimento sustentável, que a gente chama de SDF. Essa taxa é obrigatória a todo visitante do país e é paga por pessoa por dia. Essa taxa já foi US$ 200 por pessoa por dia só para visitação. Hoje o governo implantou desde setembro e essa taxa está em US$ 100 por pessoa por dia para adultos e para crianças pagam 50% do valor, que seria US$ 50 por criança de 6 a 11 anos e crianças até 5 anos estão isentas dessa taxa. Por que essa taxa existe? Porque ela é alocada em quatro principais pilares dentro do país. Então, o sistema de saúde e educação no Butão são gratuitos. Então, muito parecido com o sistema de saúde que temos aqui no Brasil do SUS. No Butão existe também um sistema que é gratuito à população. Então, atendimento médico hospitalar. E também as escolas. As escolas do país são todas públicas, então a educação que o governo oferece à população também parte dessa verba vem da taxa de desenvolvimento que os turistas pagam. Além disso, o projeto de sustentabilidade para manter o país como é, e claramente também a preservação da cultura do local que eles querem impedir que grandes marcas, principalmente marcas de, por exemplo, de fast food ou redes que vão contra o que o país acredita, se instalem no país. Então, ele tem políticas muito fortes de quanto a essa preservação também cultural. E, claro, melhoria na infraestrutura total com rodovias e capacitação da população para atender o turismo. Quem visitou já o Butão, por exemplo, 5 anos atrás ou 10 anos atrás, volta hoje, vai encontrar um país diferente em questão de rodovias e de acessos. Então, apesar do país manter essa característica única e local, eles também investem numa estrutura melhor para atender tanto os moradores locais quanto os turistas que visitam o país.
Quais são as rotas frequentes, então, para chegar ao Butão? O Butão só tem duas companhias aéreas que são as oficiais do país, que é a Druk Air e a Bhutan Airlines. E para as duas, só voam diretamente para Paro. Então, temos voos saindo de Nepal, de Katmandu, voos que saem de Bangladesh, da Índia e de Bangkok. Essas são algumas das principais rotas que os clientes do Brasil utilizam para chegar no país. Mas é claro que saindo do Brasil, principalmente com Emirates ou Qatar, o que é mais frequente de combinação é fazer, de repente, São Paulo, Dubai, Delhi, ou São Paulo, Dubai, Katmandu, e com a Qatar, São Paulo, Doha, Bangkok, enfim, conexões. Esses são as principais companhias que os brasileiros têm utilizado para chegar também no destino. Teremos um novo voo em breve que vai, acredito que até meados de 2024, que vai sair de um aeroporto próximo a Dubai também, que vai facilitar e vai ser direto daí para Paro. Então também vai ser um acesso mais prático também brasileiro. Normalmente combinam com o Nepal ou combina-se o botão com outros destinos por conta do voo, porque ao chegar talvez não tenha voo naquele mesmo dia, então a gente tem que pensar aqui uh, nesse acesso, qual seria a forma de juntar esse roteiro para o cliente. Aqui para você ter uma ideia de como são os sites dessas duas companhias aéreas do Butão. Então, é uma coisa ainda bem. Eles fazem muito personalizado, uma coisa muito. Dá para ver que é feita à mão, porque eles criam os horários com tabelas conforme dias da semana. Então, as rotas são menos frequentes a cada dia. Então, é bom sempre a gente dar uma olhadinha também no site dessas duas companhias aéreas do país para ver como ficaria esse roteiro final. Pablo, desculpe te interromper, mas acho que Claro, o pode falar. teu fone, eu acho que o teu fone está dando umas interferências e não está dando para entender direito. Disse melhorou. Melhorou. Me avisa se voltar a cortar, por favor, Pri. É que fica como se você estivesse falando para dentro. Tenta Tá falar mais melhor alto um agora? pouquinho, Pablo. Melhorou, é. Melhorou? Acho que era o fone que eu tava. Bom, aqui temos fotos e insights também em geral do país. Essa foto é do Tiger's Nest, que é um dos ícones mais famosos do destino e é o principal cartão postal. Então, sempre o país sempre tem muito essa combinação da natureza com as construções, ainda nas áreas construídas. Jornada espiritual também é muito conhecido e o destino é famoso por receber muita gente que está buscando conhecer mais sobre os monastérios, os mosteiros, ou até mesmo jornadas de fertilidade, por ser considerado um país que tem templo de fertilidade. Então, muitos casais que, enfim, recém-casados ou que buscam ter filhos, vão também ao Butão para ter essa bênção dos deuses. A arquitetura única, o Butão chama muita atenção por sempre ter, inclusive com marcas hoteleiras grandes como a MAN ou Six Senses, que estão presentes no país, essas marcas fizeram acordos com o governo do Butão e mostraram projetos onde elas não iriam destoar do que é o destino em questão de arquitetura e também o propósito de contratação de funcionários que sejam butaneses, de equipe que esteja conectada com o país e por isso que essas marcas estão presentes no destino, apesar de serem marcas conhecidas globalmente. O Butão é um dos top 10 locais com maior biodiversidade do mundo, então lá é possível encontrar diversas espécies de animais. É muito buscado por quem é aficionado por bird watching, está buscando, de repente, fazer também uma espécie de, entre aspas, safari com a fauna. Dependendo da época do ano, é possível encontrar animais diferentes. Então, agora no fim do ano, como a gente se acerca mais ao inverno, essa ave aqui que chama Black-necked crane, que é uma ave do pescoço negro, costuma ir para a região, então eles têm até um festival dedicado a essa ave agora no fim do ano. Então é uma riqueza bem grande também da fauna e flora. Então, como eu comentei com vocês, 50% da terra é protegida e 60% é coberta por florestas intocadas. Então, toda a área do país é conectada pela floresta. Não são trechos de floresta no meio do país, mas sim toda uma área florestal onde o país vive em harmonia nessa área. Culinária local muito à base é o pimentão, então os butaneses amam pimentões, e ao contrário aqui do Brasil, eles não utilizam como tempero, mas sim como um elemento da cultura. Mas é possível
ter uma viagem de destino sem comer pimentão, ou se algum passageiro tiver uma restrição alimentar ou não quiser provar por alguma razão, fiquem tranquilos que todos os restaurantes e hotéis estão mega preparados para receber uma culinária super internacional, mas para que vocês saibam que essa é um dos pratos mais famosos, que é o chamado edamame, que é pimentão com queijo. São mais de 150 festivais que ocorrem no país anualmente. Então, sempre está ocorrendo um festival. Isso é muito bom também por questão do roteiro que a gente combinar. Não importa a época do ano que o cliente visita, ele vai ter, pode ter a possibilidade de ver um festival. É legal e interessante a gente tentar, inclusive, casar com datas de festivais, porque isso já proporciona uma imersão muito maior na cultura do país. E, claro, com uma experiência mais única e enriquecedora. Aqui em novembro foi esse do festival do Black Naked, que acontece em Gantay. Então, todos eles se vestem como a ave para agradecer por fazer parte da Rota dos Himalaias e também para celebrar a chegada de outra estação do ano. Praticamente todas as vestimentas do país são feitas à mão e eles têm uma indústria têxtil muito forte, mas não voltada para exportação, mas sim para o uso dos butaneses. Então, todas as vestimentas, tudo que vocês encontrarem de têxtil no país é produzido lá e é feito lá. E aqui tem o exemplo da Goi Gira, que são as vestimentas locais dos butaneses. A gira do homem é comparado com uma espécie de bolso gigante, porque eles conseguem colocar, enfim, guardar notebook, celular, tudo na vestimenta, sem necessidade de carregar sacolas, mochilas, porque eles pregam muito a questão sustentável também. Então, nunca vai se ver pessoas carregando sacolas plásticas no país, ou gente levando alguma coisa em bolsas, porque eles gostam de ser bem práticos com as roupas também e colocar isso como um elemento a mais para ajudar no transporte. E ao contrário do que muita pessoa pensa, Butão também é um país para quem busca um turismo de aventura, porque inclusive tem um Ironman que ocorre no país em algumas épocas do ano. Então, o Ironman é essa competição que mescla várias modalidades e ela é uma marca que é comprada por vários organizadores e tem um período em que ocorre no Botão, porque o Botão, por conta da altitude elevada, auxilia muito a quem está preparando para fazer alguma atividade física mais rigorosa. Então, as pessoas gostam de treinar no Botão para ter condicionamento físico mais elevado, mais fortalecido. E claro, a gente pode fazer e criar passeios aí por toda a montanha. Toda a área de montanha dos Himalaias é possível combinar com passeio de bike, é possível fazer passeio de helicóptero na região, hiking, escalada de todos os níveis. Então é um país muito rico para quem está buscando também esporte de aventura. E claro, também nos rios do país. Existem muitos rios no país que cortam todos os vales, e nesses rios é possível praticar no verão também rafting, canoagem, várias atividades que mesclam também esse contato com a água. O wellness, o país é muito procurado por quem também está buscando se desconectar. Então, é interessante incrementar, mesmo para um cliente, uma pessoa que não tem costume de praticar um yoga ou uma meditação, fazer essa experiência no Butão pela primeira vez é muito enriquecedor, porque o país proporciona muito esse sentimento, essa sensação de tranquilidade e de conexão consigo mesmo. Então, tanto aqui com vista para o Tiger's Nest, como nessa foto, ou mesmo dentro dos spas dos hotéis, que são muito conhecidos por isso, e tem tratamentos com pedras dos rios, tratamentos voltados para o que é o budismo em comparação com o relaxamento. Então, tudo muito bem casado para tornar a experiência ainda mais enriquecedora. E aqui o país da felicidade nacional bruta, porque o Butão é conhecido como o país da felicidade, porque ele dá importância para os aspectos não econômicos do bem-estar. Então, assim como nós temos aqui no Brasil o IBGE, ou enfim, qualquer instituto que faça uma pesquisa e venha perguntar na sua casa quantas TV você tem, quantas geladeiras tem na sua casa, no Butão eles fazem essa pesquisa relacionada aos aspectos emocionais e a como a pessoa se sente satisfeita com o seu trabalho, com a sua vida, com gerar o seu dia a dia. Então, são questões mais qualitativas do que quantitativas que tornaram um país uma referência nessa busca pela felicidade. Porque enquanto os países estão preocupados com as riquezas materiais dos seus moradores, o Butão tem buscado cada vez mais essa
esse balanceamento com a felicidade da população. Durante toda a jornada é possível ter vistas como essa. Então, a paisagem e o landscape do Butão é muito de tirar o fôlego por conta dos vales e da diferença também de altitude entre eles. Aqui eu só queria trazer para vocês terem uma ideia de um mapinha geral do país, mas aqui seria Paro, aqui Timpu, aqui Punaka, que são os que fazem parte dos roteiros principais, e Butang já é o meio do país aqui um pouquinho. Então, contar para vocês um pouquinho dos os 5 vales, que seriam um roteiro mais completo por Butão, para vocês terem uma ideia de como montar ou combinar algum roteiro com a CT. E, claro, essa ideia aqui seria para um cliente ideal que tem, no mínimo, aí entre 7 a 10 dias para visitar o país. Mas, apesar de não ser o indicado, quando pessoas tiverem menos tempo, é possível a gente fazer uma versão mais curta de roteiro, mas é um destino que é, enfim, o acesso, por ser mais complicado e por ter muitas horas de voo, quem costuma ir não costuma ficar menos do que 7 dias no destino, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, isso impacta também na experiência de conhecer por completo todos os vales. Apesar da chegada sem Paro, o roteiro sempre começa em Timpu, porque Paro a gente vai deixar por último, e eu já vou contar para vocês o porquê. Mas chegando indo para Timpu seriam 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos de Paro, de onde chega com os voos. E o highlight de Timpu seria o Buda de Ouro, que tem mais de 52 metros de altura. É uma capital sem semáforos, então é interessante observar, mas ela tem crescido bastante, então Thimphu é um dos vales onde se vê um pouco mais da modernidade presente no dia a dia em comparação com os demais vales. Então a chegada por aqui é muito interessante por isso, para fazer um pouco, começar essa imersão no destino e seguir para os demais vales. Em Punaka, temos também oferta hoteleira muito diversificada. Foi criado, inaugurado esse ano em setembro, se não me engano, também um lodge novo da Embeyond, que está aqui nessa região. E Punaka tem essa ponte extensa mais longa do país, são cerca de 200 metros para cruzar. Então, é uma experiência também muito diferente para se fazer, onde tem aquelas clássicas bandeirinhas da região dos Himalaias. E Punakajong, que é conhecido como o Palácio da Felicidade, dessa foto aqui de baixo, é um dos jongs mais bonitos do destino. Então, a pessoa se impressionou muito com esse jong. E o que são os jongs? São os palácios e sedes municipais ou sedes de cada vale. Então, todas as regiões têm seu próprio jong, que é onde seria uma sede, por exemplo, de uma prefeitura ou de uma sede local de governo, mas também tem uma parte que é aberta para visitação e uma parte voltada para a cultura. Então, os jongs têm esses dois papéis dentro da cultura do Butão, mas sempre são ícones arquitetônicos referência tanto para os butaneses quanto para os visitantes. Um outro vale também seria Gantei. Aqui nesse vale é mais focado nos santuários budistas, então nesse momento teria esse foco na religião e também na formação, porque tem a escola e alojamento de monges aqui nessa região. Então é possível conversar, é possível conhecer e trocar com os monges que estão treinando para virar monge oficialmente também. E todo esse roteiro vai aumentando a altitude pouco a pouco. Então, vai ajudando também para aclimatar e para acostumar o visitante a chegar no highlight, que vai ser o Tiger's Nest em Paro. Então, sempre as visitas e atividades, tanto que ocorram nos monastérios, vão ter também algum passeio, algum hiking outdoor, para ir acostumando o cliente pouco a pouco para fazer o passeio do Tiger's Nest. Butang é uma região também muito conhecida por produção de Golden Emmental e é o local de maior peregrinação budista do país. Então, todo esse roteiro chegando em Butang seria o quarto vale. De lá, chegaria em Paro, então, que é a forma de entrada e saída do destino. E por que, por último, deixar Paro? Paro é onde está o Tiger's Nest. Então, seriam 5 horas para fazer o passeio do Tiger's Nest. Então, entre subir e descer, é um passeio extenso, mas não tanto pela sua extensão em quilômetros, porque são cerca de 5 ou 6 quilômetros total,
mas por conta da inclinação muito elevada. Então, é um hiking que se faz muito mais devagar, pausado, com, enfim, com vários stops no caminho para tornar isso menos difícil possível. E como o Tiger's Nest é sempre um highlight, é interessante finalizar então com o Tiger's Nest e deixar depois aí essa tarde, depois da visita, para fazer um relaxamento no hotel, uma massagem, um descanso. E os voos costumam sair de Paro muito cedo, então muito interessante ficar em Paro por último, porque no último dia, literalmente, o cliente vai dormir, acordar e pegar o voo para ir embora. Então, para evitar um transtorno de locomoção, de sair muito mais cedo do que o voo em outros vales, é bom a gente sempre ter em mente que Paro deve ser o meu ponto de saída do destino por conta disso, pela logística dos voos e pelo highlight que é o Tiger's Nest. Pablo, posso fazer uma pergunta? Claro. Essa visita aqui ao Tiger's Nest, ela é possível para qualquer pessoa fazer? Tem que ter qualquer tipo de disposição, de preparo? Ou qualquer pessoa saudável ou, vamos pôr, sem uma limitação motora consegue fazer? Boa pergunta. Resumindo, nossos pais vão sem problema? Exato, é possível fazer, mas o que é mais legal a gente ressaltar é exatamente isso. Como essa parte vai ser mais íngreme do percurso, vai ser a parte que vai demandar mais esforço físico. Então, qualquer limitação nesse momento de locomoção aqui vai se exaltar também. Então, é difícil para quem tem alguma enfim, alguma limitação de tanto de andar, ou tanto de respiratória, cardíaca ou gestante. Então, não é recomendado para esse público. O acesso ali para chegar até a base tem uma parte que tem uma cafeteria assim ali embaixo que é até essa certa parte é possível chegar também a cavalo. Eles têm alguns passeios que colocam chegada ali até a cavalo, mas realmente é uma parte muito curta considerado com o percurso todo. Então eu diria que meia hora depois teria que ir andando já mesmo. Então assim, maior parte do trajeto teria que é caminhando. E mas, assim, vimos sempre de todos os públicos. Muita gente muito terceira idade, até crianças também já fizeram e é frequente ver com os guias locais. Mas é o mais puxado mesmo de todo o destino, esse passeio, essa trilha. Aqui, para você ter uma ideia dos lodges, então, muita gente pensa que no botão só é possível fazer um botão com hotelaria super high-end, do luxo, mais caro do mais caro. E isso é porque muito se criou esse estigma tanto pela taxa de sustentabilidade, que é considerada por muitos uma taxa alta, mas também por conta dos hotéis que estão presentes lá no destino em todos os vales. Então, eu comentei com vocês aqui desses 5 vales. Os únicos 2 hotéis que estão presentes nesses 5 vales são o Aman e o Six Senses. Mas isso não quer dizer que eu não consiga fazer todos esses vales com outros hotéis tão bons quanto, ou até mesmo de uma qualidade, um 4 estrelas superior, por exemplo, e ter uma experiência tão rica ou igualmente boa no país. Tenho em mente que a oferta hoteleira é muito diversificada e tem muita hotelaria local também lá. Então, além de todos esses que são 5 estrelas, tem muitos 4 estrelas também em todas as áreas. Então, dá para fazer um roteiro aí combinando e casando com diversos tipos de hotelaria e também com uma imersão local um pouco maior, por conta de serem algumas propriedades autênticas também. É possível no botão se hospedar em homestays também, então tem algumas casas que trabalham diretamente com as operadoras e também fornecem um tipo diferente de estadia. Então, é um país para todos os públicos mesmo. Aqui tem um link para o Brand Center, mas aqui eu compartilho com o pessoal da CT depois para enviar para vocês, que tem as fotos dos festivais, fotos para vocês usarem para o Instagram e redes sociais também para promover o destino. Aqui tem um Media Center bem completinho. E queria recomendar também um TED Talk que é sobre ser carbon negative, porque o botão, além de não produzir, ele também ajuda a, entre aspas, limpar a poluição do mundo, por ser um país de carbono negativo.
Então, aqui nesse TED Talk, é bem curtinho, tem uns 18 minutos. O antigo primeiro-ministro do Butão conta um pouco da intenção do país em se manter carbon negative e explica também o que eles fizeram e adotaram de políticas para isso acontecer. E agora mesmo está ocorrendo a COP em Dubai, que é a Convenção do Meio Ambiente também, e o Butão está presente, o Butão está sempre presente em todos as convenções climáticas, e é um país que chama muita atenção para o que vem ocorrendo tanto a nível global, quanto a nível ali próximo na Ásia, quanto a poluição e o aquecimento global. Então, é um país que está sempre preocupado com essas questões climáticas e sempre querendo dividir seus conhecimentos e ensinamentos também com os demais países. E, por fim, para finalizar, queria indicar para vocês também um outro filme que tem em algum streaming, eu acho que é o Prime, se não me engano, Luna, Ayaka in the Classroom. E também mostra um pouquinho da história da vida no Butão e conta sobre os iaques, que são essa espécie de visão de animal que eles também utilizam muito no país para consumo também de carne. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pri? Nossa, o nosso chat está vazio, acho que ninguém tem dúvida. Eu acho que ficou bem claro, né? Dúvidas aparecem depois conforme a gente vai trabalhando. O, compartilhar só com o pessoal, nós temos aqui alguns roteiros, tá, gente? Que eu posso compartilhar, posso passar também para quem tiver interesse, com diferentes tipos de hotelaria e tem uns dá para sair dessas hotéis de super luxo, tá? E vocês vão ver lugares assim que são surpreendentes pela beleza e qualidade mesmo, pagando assim uma fração do valor. Então realmente dá para ser relativamente acessível, tá? O Essa parte de bicicleta aí que me chamou a atenção, que você falou também, não me chamou a atenção, mas na verdade que você trouxe um ponto que eu tive uma experiência esse ano, início do ano, eu tive uma pessoa que ficou acho que 12 ou 14 dias passeando pelo país com bicicleta, tá? Então, fazendo os passeios, as visitas, tudo em bicicleta. Então, é possível fazer isso. É um país muito bom, muito procurado para isso, né? Todo mundo acho que sabe, porque também é uma coisa um pouco mais de nicho, Exato. mas é lindo, é lindo, 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 lindo. Então, o feedback dela foi maravilhoso. Tem crescido muito nesse pós-pandemia essa atividade de montanha também no geral, né? Outdoor. Então é um país que ajuda muito nisso, porque realmente você está fora a hora inteira. Então é um país para você realmente vivenciar o país e conhecer o outdoor, as montanhas. E bike tem crescido muito também. Eu tenho acompanhado muita gente buscando, muitos clientes se interessando por esses roteiros, combinando com os passeios de bike também. Perfeito. Alguém quer falar alguma coisa ou uma dúvida? Acredito que não, Pablo. Quero te Muito agradecer. obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Pablo. E a gente vai manter Obrigado. contato. Obrigada, Falamos. Bom dia a bom todos. dia Tchau, para tchau. todos. Obrigado, Obrigado, Pablo. gente. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, Pablo. Tchau, obrigado. Bom dia. Tchau. Obrigado. Tchau.